Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos, a definição de ângulos, os principais tipos e resolver alguns exemplos. Ângulo é a abertura formada por duas semi-retas que têm a mesma origem e não estão na mesma reta. E quais são os elementos desse ângulo? Bom, a gente tem alguns elementos para os ângulos. Um deles a gente chama aqui de lados dos ângulos, os lados. Os lados são as duas semi-retas. O lado OA, que é a semi-reta OA, e o outro lado é a semi-reta OB. Esses são os lados do ângulo, ok? Então, tem mais coisas aqui. O vértice, onde é que está o vértice? O vértice é o pontinho aqui, ó. É a origem das duas semi-retas. Então, nós temos aqui o vértice. O vértice é a origem. Vértice ou origem. Ele está representado ali pela letra O. É o vértice do ângulo. E ainda sobre ângulos aqui, ainda sobre a nomenclatura, sobre os elementos, a gente tem aí como representar esse ângulo. Como é que eu represento esse ângulo? Ó, eu vou pegar as três letras que estão representando este ângulo, deixar o vértice em posição fixa entre essas duas aqui que estão nas semi-retas. Então, se eu quiser indicar esse ângulo, ele fica indicado dessa forma aqui, ó, A. O vértice está no meio, então fica O, e a última B. Mas para representar ângulo, eu preciso indicar com o acento circunflexo. Aí eu sei que eu estou representando o ângulo AOB, o ângulo de vértices A, O e B, certo? Ou pode ser o contrário, você pode trocar a ordem dessas letras aqui? Posso, mas uma delas vai estar sempre fixada, que é o vértice. Então, você pode trocar as duas da ponta aqui, ó. Fica B, O com acento circunflexo, A. Então, você tem aqui a indicação, a representação do ângulo. Essa é uma delas, existem outras. Você também pode representar essa indicação através de uma só letra, ó, o vértice e colocando o acento circunflexo. Aí eu já sei que é o ângulo de vértice O. Essa é mais uma indicação, ok? Vindo aqui para falar agora dos tipos de ângulos, o primeiro tipo de ângulo que a gente vai falar é do ângulo oposto pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, popularmente ele é conhecido como o ângulo em forma de X. Esses ângulos em forma de X, com duas retas se cruzando, a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. E aí você já sabe o significado da palavra oposto, né? É o que está em lado diferente ao seu. E aí você já sabe o significado de oposto e a gente precisa de um ponto de referência para determinar quem está do lado oposto. E a referência está aqui, ó, é o vértice. A referência é o vértice está aqui, nesse meinho aqui, ó. É este pontinho. Eles estão em lados opostos, em lados trocados. Por isso que a gente chama de ângulo oposto pelo vértice. Tem esses dois aqui, marcado com laranja, mas também poderia ser oposto pelo vértice o de baixo e o de cima. Eles estão em lados opostos. É o ângulo em formato de tesoura, em forma de X. E qual é a principal característica desse ângulo? A principal característica dele é que as medidas são iguais. Os ângulos marcados aqui com laranja têm medidas iguais, são ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, o ângulo AOB, o ângulo AOB, ele tem a mesma medida que o ângulo COD, o ângulo COD. O mesmo vai acontecer com o ângulo que está aqui embaixo e o ângulo que está aqui em cima. A principal característica dos ângulos opostos pelo vértice é que eles são iguais. Não esquece disso. Ângulo oposto pelo vértice é igual. Tá? Falou de ângulo oposto pelo vértice,
você já lembra de igualdade, é o ângulo em forma de X, o ângulo em forma de tesoura. Continuando aqui os tipos de ângulos, o que é que temos agora? Os tipos de ângulos clássicos, né, que a gente está acostumado a ver. O ângulo reto, o ângulo agudo, o ângulo obtuso e o ângulo raso. Começando, o que é um ângulo reto? A gente diz que um ângulo é reto, eu vou representar aqui por uma letra que vocês já conhecem, né? Eu esqueci de falar no começo, mas as letras que a gente usa para representar ângulos são as letras do alfabeto grego. Alfa, beta, gama. Vocês encontram muitos exemplos de ângulos com essas representações de letras gregas. Então, um ângulo aqui, um ângulo alfa qualquer, ele é chamado de ângulo reto se a medida for igual a 90 graus. Então, um ângulo reto, a medida, ele tem medida exata de 90 graus. Qualquer ângulo de 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. Um outro ângulo conhecido é o ângulo agudo. Aí você tem que associar, você tem que estudar por associação. É sempre bom. Agudo, vá para os sons, por exemplo. O que é um som agudo? É um som mais fino, né? Um som agudo é um som mais fino. Então, um ângulo agudo é um ângulo mais fino. Ele é mais fechadinho. Mas tem o limite de medida para que ele seja chamado de ângulo agudo. Um ângulo alfa aqui, ó, ele vai ser um ângulo agudo se for maior do que zero e menor que 90 graus. Então, um ângulo só é chamado de agudo se a medida dele estiver entre 0 e 90 graus. Beleza? Então vamos para o próximo aqui, que é o ângulo obtuso. É o contrário. Obtuso é o contrário do agudo. Enquanto o agudo é um ângulo mais fechado, o obtuso vai ser um ângulo mais aberto. Mas não é qualquer medida que a gente classifica como um ângulo agudo, ou melhor, como obtuso. Tem um limite ali. Para que um ângulo seja chamado de obtuso, para que um ângulo alfa aqui, ó, seja chamado de obtuso, eu preciso que esta medida alfa aqui, esteja dentro de um intervalo. E qual é o intervalo? Vocês já conhecem. Ó, um ângulo tem que ser maior do que 90, porém menor que 180 graus. Isso classifica o ângulo como ângulo obtuso. Ele é mais aberto, ele passa um pouquinho do 90 graus, tá vendo? Enquanto que o ângulo agudo, ele, ó, é menor que 90 graus. Vocês estão vendo aqui, eu tracejei em laranja. Se você tracejar em laranja, fica exatamente 90 graus aqui, ó. Como ele está passando, então ele é obtuso. Olha o ângulo agudo. O tracejado aqui completa o ângulo de 90 graus. Como ele está antes, então a gente diz que ele é agudo. E por último, a gente tem aqui, ó, o ângulo raso. O ângulo raso ou também ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta. E aí fica fácil quando você coloca aqui o nome desse ângulo, meia volta. Meia volta equivale a isso, 180 graus. Um ângulo que mede exatamente 180 graus é chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Se você quer estudar com mais detalhes o conteúdo teórico de ângulos, eu recomendo o Fundamento de Matemática Elementar, volume 9.